Graça e paz, eu sou o pastor Daniel Prado, pastor do Ministério Beré, na cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro. Quero tratar com você a respeito de um assunto de suma importância para o povo de Deus. Quero falar com você a respeito da salvação. Um assunto que tem feito com que muitos crentes vivam desesperados, com medo da eternidade, sem saber o que eles irão encontrar lá na frente. Mas abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 10, que diz o seguinte: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pois bem, esse texto é extremamente explorado em todas as classes de novos convertidos. Esse texto ele é ensinado em todos os lugares aonde se prega para novos crentes. Mas ele não é explicado de maneira correta. Se pega somente a parte que diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, falando para as pessoas que nós precisamos tomar cuidado com o diabo, que nós precisamos ficar atentos, porque o diabo pode, tirar aquilo que o Senhor nos deu, que o diabo ele pode roubar de nós aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Eles não dizem que ele veio, que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. João capítulo de número 10, versículos de número 27 e 28, que também diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Se você crê de verdade na palavra de Deus, se você acredita de fato que a obra vicária de Jesus foi perfeita e foi completa, então você não vai duvidar desta palavra que eu acabei de ler no versículo 28, que diz que eu lhes dou a vida eterna, a vida que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Ela não é uma vida que ela é levada pelas circunstâncias. Ela não é uma vida que simplesmente ela é eterna, mas eu posso perder, eu posso fazer. Ela é uma vida condicionada, negativo. Ele me deu vida eterna. Aquilo que é eterno não tem fim. E ele diz mais o seguinte: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O ladrão pode se levantar para querer fazer o que ele quiser. O ladrão pode se levantar para tentar, te induzir a todos os erros, a todos, os pecados, mas ele não pode tirar você das mãos de Jesus. Ele não pode ceifar a sua vida, porque ela já foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Ele não pode simplesmente ser maior do que Deus. Vamos ler o versículo abaixo, apesar de eu não ter comentado sobre ele. Mas ele diz o seguinte, no versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e das mãos do Pai ninguém pode arrebatar. Afinal de contas, quem é maior nessa história toda? Afinal de contas, quem é o Deus Todo-Poderoso? É o ladrão? Ou é aquele que diz, haja luz e houve luz? Que haja águas, separação de águas, separação de terras, e houve tudo isso? Ou foi aquele que simplesmente se rebelou contra esse Criador? Nós precisamos compreender de uma vez por todas que Deus é maior do que todas as coisas, e das mãos do Pai ninguém pode nos arrebatar. Mas muitas pessoas não conseguem acreditar que a salvação é um ato divino. As pessoas não conseguem acreditar que a salvação foi conquistada e nos foi dada por Deus. Não somos nós quem decidimos essas coisas. Não somos nós que vamos, ditar a regra do que vai acontecer, o que não vai acontecer em nossas vidas. Há textos que são interpretados de maneira errada. Muitas pessoas costumam usar o texto que está em Hebreus 12, 14, que diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas ninguém vai ver a Deus por santificação. Ninguém vai ver a Deus por causa dos seus esforços.
Ninguém vai ver a Deus porque foi bonzinho, porque foi malzinho. Se nós fôssemos ver a Deus por causa de santificação, meu Deus do céu, então não haveria necessidade de Jesus ter morrido por nós. Se for por conduta, quantas pessoas são mais íntegras do que muitos crentes que existem por aí? Quantas pessoas que se vestem de forma, sabe, mais comportada do que muitos crentes que existem por aí? Se a salvação fosse por meio da santificação, em esconder o corpo, os muçulmanos seriam todos salvos. As freiras estariam todas nas mesmas condições, mas nós não fomos salvos pelas nossas obras, nós não fomos salvos pelos nossos méritos, nós não fomos salvos e não seremos salvos por causa da nossa santificação. O texto de Hebreus não diz que nós seremos salvos pela santificação para ver a Deus na eternidade, mas para ver Deus agir em nossas vidas. Uma vida de pecado nos tira, sabe, desse privilégio de poder ver as manifestações do poder de Deus em nossas vidas. Mas os nossos pecados, eles não podem nos tirar a vida eterna, porque para o pecado nós estamos mortos e fomos vivificados para viver para Deus. Nós não somos salvos pelo aquilo que eu faço. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, diz: vós sois salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, ou seja, não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, se não vem das obras para que ninguém se glorie, então a santificação não pode ser, sabe, a válvula impulsora para me levar à salvação, porque senão seria pelos meus méritos, pelos meus esforços, por tudo aquilo que eu posso fazer. E o texto diz que nós somos salvos pela graça, não é pelas obras, não é pela lei, não é pelos meus sacrifícios, é um favor imerecido dado por Deus, é algo que Deus fez por nós, pela graça mediante a fé. Nós precisamos crer nisso, e ele diz que isso não vem de vós. O que não vem de nós é a fé. Salvos pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, é um presente que Deus nos deu, é uma dádiva que Deus nos deu, não está relacionado com absolutamente nada do que eu faço. Então, pastor, eu posso viver uma vida de qualquer maneira, eu posso viver em pecado, eu posso me prostituir, eu posso adulterar. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, como diz em João, nas epístolas de João. Aquele que é nascido de Deus não sente prazer em viver uma vida devassa, uma vida pecaminosa, uma vida promíscua. Aqueles que são nascidos de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Nós precisamos compreender que as ovelhas do Senhor Jesus, elas não sentem prazer no pecado. Elas eventualmente vão pecar, elas eventualmente vão cometer falhas, até porque nós não somos perfeitos. Na nossa natureza não há perfeição. Na nossa natureza, como nós já estudamos em vídeos passados, nós já aprendemos que a carne não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Mas a salvação é um ato soberano de Deus. A salvação, ela não pode ser perdida, porque aquele que me deu a salvação, ele vai me levar, sabe, limpo, ele vai me levar perfeito para a eternidade. Filipenses capítulo de número 1, versículo 6, Paulo fala o seguinte: que estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós, em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o que foi começado em nós, no momento em que nós confessamos Ele como Senhor e recebemos como Salvador, Ele vai concluir essa obra. A obra vicária, a obra da salvação, ela não parte pelos esforços do homem, mas sim pelos desígnios de Deus, pela vontade de Deus. Nós precisamos acreditar no que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos estar mais apegados às verdades essenciais da fé cristã. Nós não podemos,
sabe, ficar sendo levado de um lado para o outro. Mas pastor, e se Deus riscar o meu nome do livro da vida? Apocalipse 3:5 diz que Ele jamais apagará os nossos nomes do livro da vida. Ele jamais pode tirar. Ele diz, e ao vencedor, e àquele que vencer, não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores. Mas precisamos compreender que esse texto em João está falando sobre a tribulação, está falando sobre a vinda de Jesus Cristo para os judeus, não para nós. Nós que somos gentios, nós já estamos salvos, já fomos salvos no dia em que confessamos Ele como Senhor. Já estamos com os nossos nomes escritos no livro da vida, sim, e ele não pode ser apagado. O livro da vida não é um caderno de rascunho, onde Deus uma hora acende os nossos nomes, outra hora Deus vem e apaga os nossos nomes. O livro da vida não é um livro, sabe, que ele vai poder ser utilizado hoje ou algumas folhas serão arrancadas. Não existe contexto para isso. Não existe base bíblica para dizer essas bobagens que são ensinadas. Porque, na verdade, na maioria dessas igrejas que ensinam essas besteiras para vocês, se tirar o diabo de lá, se tirar o ladrão de lá, as igrejas fecham. Porque eles dão muito mais poder àquilo que o nosso inimigo, o inimigo que é chamado de ladrão, o derrotado, que foi derrotado na cruz do Calvário, eles dão muito mais poder às astúcias dele do que o senhorio de Deus em nossas vidas. A palavra nos garantiu e nos garante e irá sempre estar firmando isso em nossas mentes, que das mãos do Pai ninguém pode nos arrebatar. A salvação é um ato soberano de Deus. A salvação começa nele e termina nele. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Nós não podemos mais ser levados de um lado para o outro. A salvação, Efésios 2:8, vou falar novamente. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós iremos continuar tratando sobre esse assunto nos próximos vídeos. Sabe, descanse o seu coração e saiba que é o Senhor que vai te conduzir à eternidade. Graça e paz.